Pai do Senhor, gente. Boa noite. Saudade, Raquel. No mundo. Tamo junto, hein? Vocês é demais, hein? Saudade no mundo. Tamo aí. Ei, Binha. Pai do Senhor, saudade de você. Essa menina serraria, gente, foi aquela que me deu maior força quando eu tava lá. A gente tava junto ali. Sabe, hoje a gente tá aí pra juntos do Senhor. Ei, Léo, que isso, companheiro? Aqui, ó, meu coração. A gente tá mais uma Yane. sexta-feira. Missionária Isabel entrou aqui, companheira de oração. Eita, lembrança dos montes, hein? Ô, glória, gente. Deus Hoje é tem uma Deus. turma aqui subindo pro monte, agora 9 horas. Saudade do monte. Aqui a gente não tem isso. E a gente Pois tem que é, ficar só na saudade. Mas enquanto ou eu que subi naquele monte, viu, gente? Era caminho da roça ali pra mim. era bom, Era né? E caminho da foi ali que roça. Deus respondeu muita coisa, hein, Eliane? Nosso Deus. Tem tanta experiência ali naquele monte. Se a gente Eu pudesse, a lembro gente quando aproveitava. você desceu e o tijolo chegou lá na sua porta. Foi eu, Ô, você e a menino, Cat. Foi uma foi. benção aquilo, viu? Me Foi, edificou viu? Foi bastante. sete, foi 7 dias de oração e quando eu desci, inteirou 7 dias, eu desci no dia de tarde, Deus estava agindo, já respondendo as orações. Deus é bom demais, É sabe? lindo. Deus é lindo. Deus é lindo. E a É, gente tá aí caminhando, sabe? E eu creio que ainda tem mais resposta de oração daquele monte ainda, viu, Isabel? eu Tem mais também estou resposta de oração. esperando a minha resposta. Ah, vem, com certeza. Deus é, Amém. Deus é Deus de fidelidade, sabe? E quando ele promete, ele cumpre. Se o Instagram meu tá dando um tilt aqui, rapaz. Mas É, nós tá vamos dando umas glorificar o travadas. nome. Ele tá pedindo para atualizar não sei o que aqui, não sei o que, mas eu acho que vai dar para ir certinho. Mas hoje nós estamos aqui mais uma sexta-feira, né? Para adorar o nome do Senhor, para bem dizer que Ele vive e reina para todo sempre. Você que entrou aí, que está participando com a gente, continua. Deus tem uma palavra de vitória para edificar o seu coração. Né? Como Tem a um gente monte de já contou um conterrâneo nosso aí, ó. tem, tem. Raquel entrou ali, o Léo, O a Josimar, Vinha lá de isso, de Serraria, são pessoas que são bênçãos, verdade. Tem uns aqui de São sabe? Paulo também. Tô vendo aqui. Já tá entrando aí? Tá entrando também. Aí pra você ver. Mas Deus é Deus de vitória. Às vezes Amém. o inimigo tenta dar uma travadinha aí, mas Deus vai dando vitória. Não vou conseguir chegar lá. Eu Verdade. Não. tava lembrando aqui de. Isso aí, Elinha. Que isso, hein? Saudade de você demais, viu? Ô, mana! Saudade. O coração chega até a tremer quando a gente vê a cara dessa ele aí, ó. Eita. Tava lembrando de quando eu voltei para os caminhos do Senhor. A Isabel sempre foi uma referência pra gente, né? A gente, quem é da Pedra Corrida e sabe. E eu pequenininha ainda, quando a minha avó levava para a igreja, eu via lá Isabel no grupo de jovens, comandando ali. Depois, com o tempo, a Isabel foi para o campo missionário. E eu também, Verdade. por alguma circunstância, eu desviei do caminho do Senhor. Mas quando eu voltei, e aí eu me aproximei da Marisete. A Marisete, ela sempre falava para mim das experiências que ela teve junto com a Isabel. E a Isabel discipulou ela. E teve um dia que ela virou para mim e falou assim: tudo
que a Isabel me ensinou, eu vou te ensinar. Ela falou Aleluia. comigo desse jeito. Tudo que a Isabel me discipulou, eu vou te ensinar também. Deus Amém. colocou no meu coração de fazer isso. E aí, sempre que a gente estava conversando ali, ela sempre me falava, sabe, das suas experiências que vocês tiveram juntas, dos momentos a qual Deus falou com vocês juntas, e aquilo edificava a minha fé. E eu lembro uma vez que a gente estava no congresso de mulheres, aquele congresso que a gente foi, e a Sim. sua Isa, a gente conversando ali, a gente estava na sala de refeitório, e a sua Isa pegou, a gente conversando, ela virou para mim e falou assim, ô tia, eu quero ser igual a senhora quando eu crescer. Aí tem uma irmã que falou assim, você é doida, você quer ser igual a Liane, chata desse jeito? Aí você falou assim, não, filha, tem que ser mesmo. E aquilo, aquele dia, você não sabe a É porque você é diferença que fez na minha vida. amorosa. Sabe, você não sabe aquela palavra que aquilo fez na minha vida, ou seja, até uma criança estava observando, sabe, o jeito da gente, a maneira da gente agir. E isso dá na gente uma gestão. Ei, Julie! A Julie, minha prima, Deus abençoe sua vida, sabe? Aleluia. Continua aí, Deus, com uma palavra de coração, uma palavra de bênção pro seu coração, viu? Isso aquela palavra da Isa aquele dia foi como uma injeção de ânimo, porque às vezes as pessoas observam a Ela gente. aqui, ela vai te dar paz. Paz. Pai do Senhor, Isa, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Tá. E linda, né? Deus abençoe. Obrigada. A voz abençoada, viu? Daqui Deus a pouco abençoe ela sua e a vida prima aí. dela vão louvar aí. Ô, bênção. Vai ser bênção demais. Amém. Mas aí a gente, vamos continuar aí. E aí Deus colocou no meu coração para a gente estar fazendo essa live. Toda sexta-feira a gente está aí fazendo essas lives sobre fé além das circunstâncias. A gente sabe que a fé, ela é, como diz lá em Hebreus, capítulo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não vê. Pela fé a gente consegue passar pelas lutas, pelas dificuldades e saber que Deus vai fazer algo para a gente lá na frente. Eu costumo comparar a fé como alguém que está esperando um aniversário, né, Isabel? Porque a gente sabe que vai fazer o aniversário e que vai vir alguma coisa, vai vir uma surpresa. A criança espera por uma festa de aniversário. A gente adulto espera que vai vir algum presente, de alguma forma a gente está esperando. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que vai vir alguma coisa. Então a fé é a gente acreditar no caráter de Deus. Porque se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer de alguma forma. Se Deus falou que vai cumprir, ele vai cumprir de alguma forma, porque foi ele que falou. Então, por mais que as circunstâncias, o momento que a gente vive, as situações que nos ocorrem, fala que não, mas a gente sabe que o nosso Deus, ele não se limita no tempo, ele não se limita no hoje, ele sabe do amanhã e sabe do que vai nos fazer amanhã, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Amém. hoje nós estamos aqui para falar de quê? De fé. E a fé é ela que nos move. E juntando a fé com a questão do seu ministério, né? Eu falei, a Abel, você falou um pouquinho para nós da sua ida lá também na África, o que foi. Porque aí não é fácil, né, Isabel? Muita gente fala assim, é só ir. Deus abre portas. E aí pela fé, não é? É, com certeza. E aí, Isabel, eu queria pedir, antes de você falar para a gente como que foi a sua ida, eu queria te perguntar como que foi a sua conversão para o Evangelho. Como que foi a sua conversão, a presença do Senhor aos pés da cruz? Liane, aos 8 anos eu tinha aceitado Jesus, aí por influência da família eu deixei de servi-lo. Até a irmã Maria Mamédio, que foi lá em casa, me convidou, ela tinha um trabalho com crianças na Pedra Corrida, e assim, ela era muito amorosa com as crianças, e ela me levou. Mas aí a minha família ficou buzinando lá na minha orelha, que aquilo era coisa de gente idosa, que não era para mim ir, aí eu afastei. Mas aos 11 anos, aí aconteceu um problema familiar, né? O meu pai, ele chegou em casa alterado, e aí a minha avó recebeu um convite de 2 irmãs da Igreja Batista, a irmã Isabel
a mãe da Marilza, a irmã, esqueci até o nome dela agora, a mãe da Tinha. missionária Marilza. Isso, a irmã Finha. E elas tinham uma campanha na Igreja Batista do Calvário toda terça-feira. E elas falaram assim, ô, dona Eurica, vai lá, mas a Isabel faz uma campanha, uma corrente de oração, que Deus vai abençoar a senhora e tudo esse problema vai desaparecer. E aí a gente fez esse propósito, mas só que na terceira semana o grande milagre aconteceu. Foi um seminarista lá pregar, e aí quando cantaram assim, ó, com cego andei, perdido vaguei, eu comecei a chorar, eu olhei para trás e vi minha avó chorando. Aí eu disse assim, mãe, por que a senhora está chorando? Ela disse assim, é porque, filha, quando eu tinha 16 anos, eu ia na igreja e eu ouvia esse hino. Eu disse assim, então vamos aceitar Jesus. Esse foi a minha primeira alma, né, que eu levei a Cristo, foi a minha própria avó. Aí eu peguei a mão dela e nós duas prostramos ajoelhada lá na frente, em lágrimas, e aí o pastor Neilson orou por nós, e desde aquele dia eu segurei a mão de Jesus e nunca mais deixei. Isso foi dia 18 de fevereiro de 1982. Olha só, e naquele tempo já era Deus confirmando o chamado, o ministério dele na sua vida para Foi a fazer primeira missões. alma que me trouxe para Cristo. Foi a minha própria avó. Olha só, dentro de casa, e que alegria que a gente tem quando a gente consegue ganhar uma alma de dentro de casa. Né? E Assim, Deus sabe trabalhar, né, Eliane? Porque com ela ao meu lado, aí a família não podia mais falar nada, porque ela estava ali junto comigo, né? Defendendo era ali. a matriarca, né? Então, foi vocês É, duas caminhando. Então, verdade. assim, Deus juntou o último para te Isso. fazer essa grande bênção que você é hoje, referência para muitos na presença do Senhor, sabe? Amém. E como eu já te disse lá no começo, você tem sido referência para mim de muitas coisas, de serva do Senhor, de buscar a presença de Deus. E a gente vai junto nessa caminhada. E aí depois, Abel, dessa caminhada e todos aceitou Jesus, quando que foi que você sentiu o desejo de fazer missão? Quando que foi que ardeu essa chamada? Naquela época, Eliane, tinha uma missionária da Igreja Batista em Moçambique, o nome dela é Valnice. Hoje ela é pastora de um outro ministério, é Valnice Milhones. E aí a igreja sempre falava sobre ajudá-la no trabalho de missões lá. E aí eu comecei a pesquisar. E um dia, sonhando, eu sonhei que eu e a Marilza e uma outra moça que tinha na Igreja Batista na época, estávamos ministrando a palavra para um monte de mulheres negras, só que elas não conseguiam amamentar os filhos, elas não tinham leite. E aí eu disse, Senhor, e agora? Aí o Senhor disse assim, dai-lhe vocês de comer. Aí eu acordei. Aí eu falei para o pastor Neilson, ele disse assim, irmã, ore, porque Deus tem uma chamada para você. E é na África. Eu nem sabia as questões de missões e nada. Aí eu comecei a juntar recorte de jornais da Junta de Missões e fui juntando e lendo sobre missões. Eu pensava sempre assim, ô Moçambique, ou Angola, era muito falado na época. Eu nem imaginava sobre Guiné-Bissau na época. E assim, toda vez que eu ia à igreja, Deus falava que tinha uma chamada para mim. Uma vez eu fui com a Sanzinha Edmilza, num culto na serraria, e lá tinha um pregador de fora do Rio de Janeiro, chamado Ex-Maconha. Aí ele estava pregando, e no meio da pregação eu estava do lado de fora, na época era LP, né, que vendia com os LP da Sanzinha lá fora. Aí ele disse assim, essa irmã que está aí na banca aí fora, vem aqui dentro. Quando eu entrei e ajoelhei, aí ele falou, ajoelha aqui na frente. Quando eu ajoelhei, ele falou assim, eu quero que toda a igreja ore por essa irmã e seja testemunha. Deus tem uma obra missionária na vida dela e é fora do país.
Aquele dia eu saí daquele culto assim, pisando nas nuvens, flutuando, sabe? E sempre ouvi dizer Deus falando comigo a respeito desse chamado. Glória a Deus. E Deus, quando ele tem um chamado, ele usa de diversas formas, né, para confirmar aquilo que ele tem nas nossas vidas. E eu acho interessante que Deus, ele faz uma promessa e ele vai, todas as vezes, ele vai bater na mesma tecla com pessoas diferentes para afirmar aquilo, aquilo a coisa nos chamou. E missão é algo que Deus, ele tem no coração, né? Aí na Pedra Corrida, o pastor Paulo, ele tem esse projeto, e esse projeto é um projeto que eu amo. Embora agora eu não esteja aí, mas o primeiro ainda não estava na Igreja Assembleia, mas o segundo eu estive. E como assim, eu amei ter participado, e foi uma experiência que eu carrego para a minha vida toda, embora o campo missionário fora eu não tive, mas Deus me deu o privilégio de fazer missões aí na minha região mesmo, de alguma forma. Porque para você fazer missão, não precisa você sair fora do país. Como você falou, a primeira alma que você levou aos pés da cruz foi da sua avó. Então, missão a gente começa dentro de casa, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, independente de aonde sejamos, nós podemos ser sim um missionário e levar a palavra do Senhor. Mas aí, Isabel, a gente sabe que entra a questão da fé, né? Quando a gente no seu caso, você foi chamado, foi essa chamada de fazer missão, e a gente começa a perguntar, Deus, como que vai ser? Não é? Deus, de que forma que eu vou? Como que eu vou conseguir chegar? E aí entra a questão da fé. E como que foi a sua ida? Assim, os preparativos para você chegar até lá? Eliane, não foi muito simples, não, porque, assim, aconteceu vários fatores aí em Pedra Corrida, né? Aí não, que você está nos Estados Unidos, lá em Pedra Corrida, que foram, assim, na época o prefeito parou de pagar os funcionários públicos, nós ficamos 8 meses sem receber, e eu pagava um plano de saúde para minha avó, aí eu tive que ir embora para o Mato Grosso. Mas na semana de eu ir para Mato Grosso, Deus levou o meu primo do Espírito Santo até lá na Pedra Corrida com a esposa dele, e falou assim, olha, eu vim lá de casa para falar com você, que Deus está neste negócio de você ir para o Mato Grosso, porque lá Deus vai concretizar o chamado que ele tem para a sua vida. Aí eu fui para o Mato Grosso, e aí 6 meses depois aí eu perdi minha avó, né? E eu fiquei desorientada, queria voltar para Pedra Corrida, e Deus falou assim no coração da diretora do departamento de letras, que não era para eu ir, eu não sabia que ela era evangélica, ela disse, Isabel, Deus não quer que você vá, ele quer que você continue aqui no Mato Grosso, porque aqui ele tem um grande projeto na sua vida. E aí, culto de missões na igreja, foi o secretário de missões do estado lá, e ele falou assim, irmãos, orem pelo campo de missões em Guiné-Bissau. Lá nós temos uma médica e ela precisa de uma professora. Aí quando terminou o culto, eu fui perguntar como que era Guiné-Bissau e tudo. Ele falou, irmã, você é o quê? Eu disse, eu sou professora. Ele falou, então é você, irmã, a pessoa indicada para isso. E aí o meu pastor, na época eu ficava na casa do pastor presidente, ele e a esposa dele perguntaram se era esse mesmo o meu desejo, e eles abriram uma secretaria de missões, e Deus abriu o coração daquela igreja de uma forma tão grande que tinha gente que estava dando boi para comprar passagem, para organizar um material escolar para levar para Guiné-Bissau. Foi, assim, algo maravilhoso. E quando eu estava indo para Guiné-Bissau, aconteceu o seguinte, no aeroporto de Portugal, porque você tem que sair daqui de São Paulo,
que eu estou hoje em São Paulo, né? Aqui de São Paulo, e o voo vai até Portugal para depois ter uma conexão até Bissau, que é a capital da Guiné-Bissau. No aeroporto de Portugal, a médica que estava me levando viu que não estava com ela o meu passaporte, ela tinha colocado dentro da bagagem que já tinha sido desembarcada, dentro das malas. Aí ela disse assim para a moça da recepção, eu tô aqui com as cartas das meninas, para ela, a filha dela estava conosco, para elas poderem ir, mas tem um passaporte que não está aqui, está nas malas, e essas malas já tá lá despachada, né? Já estava dentro do voo. Aí a moça disse, então vou ter que ligar para a recepção. Eu pensei assim, puxa, ela falou, vocês ficam orando aí. Aí a gente ficou orando. Nesse momento, a moça estava para ligar quando ela disse assim, mas olha aqui a carta que fala que ela pode, o visto, né, a carta de recomendação para entrar na Bissau, foi feita pelo Ministério. Nesse momento, a moça entendeu que era o primeiro-ministro da Guiné-Bissau que tinha me dado a recomendação. Ela falou, então eu não vou ligar para ninguém. E ela falou, ela pode viajar. Deus provou que estava neste negócio. Mas, Eliane, eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria dizer. Sabe, Deus é tão lindo que teve uma vez que eu pensei assim, eu não vou. Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou para Bissau, não. Hoje eu vou para o culto, eu quero que o senhor fale comigo, o pastor não está aí, a esposa dele não está, e o pregador que vem de fora, ele não sabe nada. Se ele for usado pelo Senhor e disser que é para eu ir, aí eu vou. Só que nessa noite não foi o pregador, e eu disse, Senhor, até 10 horas da noite eu quero a resposta. Ele não foi o pregador. Aí, quando terminou o culto, eu peguei minha bicicleta e estava indo para a casa dos meus pastores. Quando olhei para o relógio, faltava 5 para as 10, eu disse, Senhor, falta 5 para as 10, o Senhor não me falou nada. Quando eu terminei de falar assim, passou uma bicicleta, um varão todo de terno, na frente uma menininha dos cabelos dourados e atrás outra, mais ou menos 2 anos de idade, e ele gritou assim, jovem, aquele povo no continente africano está te esperando. Aí eu disse amém. Quando eu disse amém, eu não vi mais aquela bicicleta e aquele homem. Aí eu desci da bicicleta, trêmula, e fui embora carregando a bicicleta, né? Empurrando a bicicleta, não conseguia nem pedalar. Quando eu cheguei lá, os meus pastores já estavam em casa. Eu pálida, aí a esposa dele disse assim, Isabel, o que você tem? Que você está pálida assim? Eu disse, aí eu contei o relato que aconteceu e o pastor foi e falou assim, filha, você acredita que foi o próprio Senhor que mandou um anjo para falar com você? E aí, então, Aleluia. naquele momento eu não tinha mais dúvidas de que era mesmo para eu ir para a África. Nossa, Deus é... Tipo, às vezes, igual você falou, o medo vem porque a circunstância, às vezes, parece desfavorável, né? E muitas vezes as circunstâncias nas nossas vidas, ela parece desfavorável. O contexto a qual que a gente está vivendo, os problemas ao qual tem nos afetado, coloca na nossa frente uma barreira, e a barreira causa medo. Porque quando fala de passar de limite, ou de passar de um trajeto, de uma barreira que está colocada ali, o medo vem. E esse medo nos impede de enxergar lá na frente. Mas quando o próprio Deus, ele nos garante que ele vai nos dar vitória, todo medo ele é colocado por terra. Todo medo ele desaparece. E aí sim, a gente começa a entender por que a gente acreditava tanto, mesmo sem entender o que Deus ia fazer, por que a gente acredita tanto que a nossa vitória está logo mais ali na frente. Porque isso sim é a fé, além das circunstâncias, fé, além daquilo que a gente consegue ver, além daquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. E aí, Isabel, quando chegou lá, veio o desafio, né? E aí, como que foi o desafio? Fala para nós. Antes do desafio, eu vou para as meninas aqui para louvar. Pode? Pode. Fica aí, gente. Vai ter um louvor e vai ter para nós aí. A Isabel vai falar para nós como que foi o desafio. Vai louvar. Pode colocar assim, enquanto ela está preparando aí.
o desafio de que chegar lá em outra língua, né? Outra cultura, outro povo. Então, isso tudo entra. Vamos ouvir então a Isa e a priminha dela louvar o Senhor. A A seu Manuele. coração aí, gente. Deus. Tem que abaixar um pouco. Music play mode. Ô, glória. Deixa aqui. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, tocar você nas duas. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Oi, Jesus, oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Lindas, e parabéns. E a sua princesa apareceu aí, parece? Cadê ela? Apareceu, foi ali. Cresceu, Ela ali também né, gosta de cantar também. Eu vi lá no seu Face, vi lá vocês duas no culto, cantando, adorando a Deus. Glória a Jesus. Obrigada. Deus abençoe. E aí nós vamos dar então continuidade, né, Isabel?
tinha falado sobre as dificuldades que foi quando você chegou lá no continente, né, no Moçambique. Moçambique, Não, Guiné-Bissau? Guiné-Bissau, Moçambique, Guiné-Bissau. É, Guiné-Bissau, isso, Guiné-Bissau. isso. Das Moçambique era dificuldades que o que eu foi. pensava, mas Deus mandou para Guiné-Bissau, né? Então, os grandes desafios, Eliane, foi assim, quando eu cheguei, parecia uma torre de Babel, porque lá tem 27 etnias, e cada pessoa fala uma língua. E lá tem muitos senegaleses, por ser um país com a maioria muçulmana, então eles falam muito também o francês. Para poder estudar o Alcorão, eles então estudam francês. Então, assim, parecia que eu estava numa Torre de Babel. Era gente conversando de tudo quanto é jeito, até os missionários, tinha uns que falavam inglês, e eu fiquei perdida. Porém, a língua oficial da Guiné-Bissau é o português. Então, assim, Deus me abençoou que eu encontrei uma família na aldeia onde eu fui trabalhar, que lá a aldeia fala tabanca. Nessa tabanca tinha um professor aposentado. E então a família dele é que me ensinou a falar o crioulo, que é a língua que a maioria dos guineenses falam. Então, como ele era professor, ele ensinava na escola o português. Porém, como a comunidade fala essa língua, o crioulo, né? Eu falava então o crioulo, né? Da língua portuguesa. E assim Deus foi trabalhando, tive vários desafios, como, por exemplo, da Tabanca, onde eu trabalhava, até a capital, eu tinha que atravessar dentro de uma canoa o mar. Então, às vezes, nesse mar, a água parava e a gente tinha que esperar subir a água, né? A gente ficava parado dentro de areia, né? Para esperar a água subir para poder continuar navegando. E também, muitas vezes, chovia e como não tinha nada para tampar, molhava toda pessoal. Tinha gente que tirava, assim, a água com as panelas que levava, sabe? Com bacia, tirando da canoa. Eu lembro que uma vez deu um vendaval, uma tempestade tão forte que aquele pessoal idólatra começou a invocar os seus deuses e nada. E aí, então, eu olhei para um menino novo convertido da igreja onde eu estava ali dirigindo e disse para ele: Domingo, você acredita que o mesmo Jesus que acalmou o mar e a tempestade para os discípulos, ele vai acalmar esse aqui? Ele disse: eu acredito. Aí a gente abaixou assim e orou. Eliane, não passou nem 10 minutos. Tudo se tornou bonança. Oh, glória. E aí, então, o pessoal que estava naquela canoa, tudo ficou assim, admirado e começou a rir, né, de alegria, porque o Deus verdadeiro tinha acalmado o mar. Aí eu lembro até que o moço, dono daquela navegação, o nome dele é Tempo. Ele disse assim: Isabel, o seu Deus é tão tremendo, tão generoso, que hoje eu vou lá na sua igreja assistir o culto com vocês. Porque a dificuldade estava muito enorme naquele dia, né? Com aquele vendaval. O céu tinha escurecido, Eliane. Você dentro do mar, no meio-dia, parecendo que era 6 horas, 7 horas da noite. E aí Deus, de repente, tira aquela nuvem e tudo se tornou bonança. Tem vários desafios quando você vai para o campo missionário. Além da língua, tem como lidar com as pessoas, a cultura é outra, o modo de vestir é outro, o modo de se alimentar, né? Eles se alimentavam mesmo todos juntos, né? Com as mãos juntas, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, e aí todos assim, dentro de uma mesma bacia, colocando a mão para comer. Então, assim, várias coisas, né? Por exemplo, nós aqui no Brasil, a gente come como? Todo mundo no seu prato, com seu talher, não é?
ninguém encosta na comida do outro. E lá não, todos comiam assim, dessa maneira que eu estou te dizendo, todo mundo junto, numa mesma bacia. E assim, várias coisas, né? Você sente diferente, o clima, né? Muito quente. Hoje mesmo aqui em São Paulo tá 12 graus. Lá o clima chega a quase 50 graus, né? De tão quente Uau. que é. E assim, há muita seca, são 6 meses de seca e 6 de chuva. E quando tem seca, dá tempestade de areia, né? Levanta aquela areia enorme e atinge seus olhos. É muita coisa diferente, Eliane. São muitos desafios para andar nas estradas, tudo esburacada. Não tem saneamento, a água é de poço, sapo cai dentro daquelas águas. Eu tive mesmo lá 3 vezes febre tifoide, a ponto de, na terceira vez, o médico dizer para mim assim: Isabel, você tem que comprar água mineral. Uma garrafinha de 500 ml, na época, custava $5. Coisa que Uau. aqui no Brasil, na época, era 50 centavos. E aí eu tinha que comprar muita água para eu ficar o mês inteiro com aquela água para eu beber, né? Então, assim, tive malária. Às vezes no campo, você não vê os dias passando, porque eu trabalhava de segunda a segunda. Durante a semana, eu dirigia igreja e uma escola. Aí, no final de semana, eu ia para as aldeias vizinhas preparar professores de escola dominical em outras igrejas. E aí, assim, a carência é tão grande que, assim, as pessoas que estudavam, Iriane, para se preparar para a escola dominical, estudavam, pegavam um banquinho, um pedaço de tronco, e punha como banquinho e usava o banco da igreja para servir de banco de escola para escrever. Aqui, ó, vou até mostrar uma foto, não sei se vai dar para o pessoal ver. Tá dando aí para ver, Liane? Então, olha como Tá. é que é a dificuldade. Então, aqui nessa escola mesmo, eu estava preparando, né, professores de escola dominical. Então, são vários desafios: transporte, saneamento, higiene, sabe? As feiras são a céu aberto, não tem rede de esgoto. Aí, ali, as pessoas colocam um pano no chão e colocam a mercadoria para vender, e aí, então, as pessoas passam ali e ali corre, na frente daquele pano, a água de esgoto. Então, assim, é um mau odor constante dentro da própria capital. E olha que eu trabalhei 1 ano e meio lá na aldeia, né, na Tabanca, e depois eu fui para a capital cuidar de meninas refugiadas, porque o choque é muito grande da cultura, porque, assim, lá a lei do país é a monogamia. No entanto, nas aldeias, quem manda são os líderes de cada família, e esses líderes, eles querem a poligamia, porque as filhas são dadas em casamento para que o pai adquira com isso bens, né? Porque ela, ao ser dada em casamento, é dado como prenda de casamento algum presente para o pai. Então, às vezes, ele ganha um boi, ele ganha barris de cachaça, né? Lá é feita a cachaça com caju, porque lá dá muito caju. E aí, então, eu comecei a cuidar de moças, ensinava elas falar português, boas maneiras, ensinar até a comer como nós brasileiros aqui comemos. Então, assim, essa equipe de moças aqui é que eu cuidei, né? Aí tem a Juliana, a Quinta, eu, depois a Domingas, a Dan e a Mônica. Essas meninas aí. E aí, ó, aí eu comecei a ensiná-las a comer como a gente, em prato, tá vendo? Então era assim.
São coisas bem diferentes da nossa cultura, mas assim, o mover e o poder de Deus são muito grandes, Liane. A gente percebe Deus cuidando da gente no mínimo detalhe. Eu lembro que uma vez eu estava na capital e estava enferma com malária. E eu não tinha força para levantar e a porta da casa fechar. Casa não, né? Eu morava dentro de um quarto só, no fundo da igreja Assembleia de Deus. E aí, Liane, nesse dia eu virei o rosto para a parede e falei, Deus, eu não tenho condições de levantar para pegar um copo d'água para beber. E não tem como eu chamar ninguém para vir aqui agora, porque é tarde da noite, para eu tomar um remédio. Eu não tenho nem o remédio para malária aqui em casa. Aí eu disse, eu queria tanto tomar uma sopa, e eu não estou tendo força para fazer a sopa. Quando, de repente, Eliane, na minha porta faz assim, concõe, que lá eles não falam de casa, eles falam é concõe. E aí eu disse, é quem? Aí disse assim, é Mariana e Gueda. Eram as duas missionárias que eu tinha deixado lá na aldeia, as duas holandesas. Aí eu disse assim, entra, a porta está aberta. Aí elas empurraram a porta, e quando elas abriram a porta, o que eu vejo na mão da Gueda? Uma panela de sopa. Ô, Glória. E eu disse assim, Isabel, as meninas lá da escola falaram que você hoje não foi. E eu disse, a Isabel deve estar com malária. Eu trouxe aqui o quinino, que é o remédio de malária, e te trouxe uma sopa. Liane, o jeito que eu pedi na oração, Deus fez. Aí eu consegui o remédio e comi. E aí ela falava assim, ó, qualquer coisa, você entra em contato com a gente, que a gente volta aqui. Mas foi a resposta da oração. Então você vê assim, o cuidado de Deus é tão grande. Eu tive tanta experiência com Deus, assim, com Ele cuidando de mim no campo, Eliane, que não dá para dizer. Teve uma vez que eu fui nadar com as crianças no mar, e aí as duas missionárias holandesas estavam junto. Só que, Eliane, eu fui nadar, e na hora de eu voltar, eu não consegui. Eu comecei a afundar. E eu fazia gritando, levantando a mão, socorro, e as meninas pensando assim que eu estava acenando para elas, mas não era, eu estava afundando. As crianças, aí eu só pensei assim, Senhor, eu vou morrer aqui e não vou ver meus parentes lá no Brasil. E aí, então, as crianças que estavam nadando comigo percebeu que eu estava afogando, correram e pegaram uma canoa e foram remando rápido assim e me puxaram para dentro da canoa. Deus me livrou da morte naquele dia. Deus, ele é Deus de surpresa, né? E Deus de resposta. Às vezes a gente faz orações para Deus achando que vai ser apenas mais uma oração. E eu acho tão incrível que quando a gente faz essas orações que no momento da necessidade, que sai daqui de dentro, porque tem oração e tem orações. Então, às vezes a gente faz aquela oração simples, mas tem oração que por mais simples que elas pareçam, se ela sai de dentro do coração, e Deus, ele age numa rapidez tão grande que nos surpreende. Essas orações, essas orações, elas vêm de forma que o quê? Ela vem para edificar a nossa fé, para edificar, sabe, a nossa comunhão, e como a gente sai mais fortalecido desses tipos de resposta. Quando Deus, ele responde de imediato. A gente entende que Deus, ele está o tempo todo nos ouvindo. Só que Deus, ele responde não conforme a gente quer, mas da maneira que ele quer e conforme as nossas necessidades. A gente acha assim, Deus, eu estou precisando disso. Só que a gente acha que a gente precisa daquilo, mas Deus sabe daquilo que a gente realmente necessita. É muito diferente. Então, quando a gente faz uma oração e Deus sabe que a nossa oração está saindo bem aqui do profundo do nosso coração, e sabe que as nossas orações são para ajudar outras pessoas, Deus tem uma pressa maior em nos abençoar, porque não vai ser só para a gente. Imagine se você ficasse um tempo maior no leito da cama, quando você estava com malária, com fome, se você fica ali um tempo maior, como que você iria levar o evangelho àquelas pessoas que necessitavam? Então Deus sabe da rapidez
que ele tinha para te curar, para te levantar daquela cama, porque ele sabe como ele precisava te usar naquele lugar, naquele tempo, para aquelas pessoas, né? E aí eu ia te perguntar se tinha alguma experiência que te marcou ali, mas você já falou, da vez que Não, você estava aí no mar. tive várias. Teve outra, Eliane, assim, e essa aqui é assim, eu chamo de o clímax do meu ministério, porque foi assim. Quando eu estava lá na aldeia, aí eu estava fazendo um trabalho de evangelizar as mulheres. E na escola que eu abri para as mulheres de alfabetização, ia muito poucas mulheres. E aí eu abri a escola para crianças e para as mulheres à tarde era com as mulheres, à noite que elas chegavam, então à noite era a escola com elas. E durante o dia a escola funcionava, eu tinha 2 professores, né? Eu pagava eles com arroz, porque lá arroz, um saco de arroz para eles é muito importante, porque é a alimentação deles de cada dia. Então, esses 2 professores davam aula para as crianças e à noite eu dava para as mulheres. E eu fui ao programa de alimentação mundial e fiz um cadastro com todas as meninas que estudavam na escola, porque para chamar as meninas para a escola, eu tive que fazer esse cadastro para elas ganharem uma cesta de alimentação. Por quê? Porque os pais lá, eles não gostam que as meninas vão para a escola. Por quê? Porque quando elas vão para a escola, abre a mente delas, né? Informações, então impede eles de dar essas filhas em casamento, porque elas adquirem outros conhecimentos. Então, aí eu fui atrás desse programa de alimentação mundial para que elas ganhassem essa cesta. Só que, Eliane, quando os pais viram que as meninas começaram a receber cesta, teve pai que começou a matricular as crianças já fora da época. E com isso, essas meninas que foram fora da época, elas não recebiam a cesta. E teve uma semana que a gente fez oração para o batismo, que ia descer 5 pessoas às águas. E o meu pastor aqui do Brasil, o pastor Valentim, iria até lá para fazer esse batismo. E aí a gente todo dia, 5 horas da manhã, ia para a igreja e orava em prol desse batismo. Foi aí que no último dia da campanha de oração, eu entrei e estavam todos os homens grandes, todos os homens influentes da aldeia lá. Lá chama de homem grande. E o líder da aldeia estava lá, o Beata. Quando eles estavam lá, Eliane, eu pensei, oba, hoje eu vou pregar para esses homens, porque eu nunca preguei para eles igual hoje eles estão tudo aqui. Aí eu preguei e achei tudo com aquela empolgação, falando de Jesus, da salvação. Quando terminou a reunião, o líder disse assim, Isabel, sabe por que a gente está aqui? Eu falei, não, ele falou assim, porque a gente vai fechar a igreja. Eliane, nessa hora eu perdi o chão. Eu pensei, Jesus, como eu vou voltar para o Brasil com a igreja que vai fechar, a escola vai fechar? E como que a igreja vai ver isso, Senhor? Meu Deus, não pode ser verdade, isso não está acontecendo. Aí, Eliane, fomos para oração, eu e toda a equipe de missionário que estava lá, eu, as holandesas e as brasileiras, e quando foi à tarde a gente marcou uma reunião. E aí o Espírito Santo nos levou a entender que, assim, na cultura deles, quando uma pessoa de fora, que eles chamam de branco, né, qualquer estrangeiro é branco, ele pede desculpa, para eles é sinal de maior humilhação, né? Essa pessoa se humilhou a ponto de você ceder para ela. E aí, quando teve a reunião à tarde, e aí comecei a fazer a chamada das crianças e falei, fulana está recebendo, fulana tá e tal. E aí os pais falaram que estava, aí eu disse assim, mas essa aqui não tá porque foi matriculada depois. Eu peço perdão para os pais dela. E aí comecei a falar. Quando eu terminei, Eliane, eles começaram a falar na língua nativa deles, no balanta.
e no Pepel. E aí eu não entendia, porque eles estavam com a língua deles. Eu só entendi o gesto. Foi quando um deles aí então tomou a voz e falou assim: gente, nós temos que agradecer a essa brasileira que veio para cá. Ela trouxe escola para os nossos filhos. Os nossos filhos estão na escola, não andam mais de 11, porque antes eles andavam 7 a 11 quilômetros para ir para a escola, debaixo do sol, e chegava a desmaiar. Ele disse, hoje eles têm merenda, eles têm escola, tudo dentro da nossa aldeia. E como que nós podemos ser tão ignorantes assim a querer fechar a escola? Isso aqui é um bem que vai ficar para sempre para os nossos filhos. E aí eu fui embora e à noite eu vim para o culto e disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Eliane, quando eu cheguei no culto à noite, Eliane, todas aquelas mulheres que eu queria reunir na escola e nunca estava indo, a igreja lotou de mulheres. Oh, maravilha. E aí, Eliane, eles falaram assim, olha, nós te amamos. Não é para você ir embora. Eliane, eu chorei nesse culto, eu não conseguia falar, eu só chorava. Foi aí, Eliane, que uma semana depois nasceu uma criança na Tabanca, na aldeia. E sabe o nome que eles puseram, Eliane? Isabel. Puseram o meu nome em homenagem àquela criança. Isso me marcou muito, Eliane, porque assim, o inimigo queria fechar a porta, só que Deus abriu a porta. O inimigo tentou me confundir, só que Deus fez o mal se tornar em bênção. Deus é Foi lindo. Deus de surpresa, né? Quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus ele entra e resolve a situação. Quando a gente acha assim, acabou, não tem, você pensou assim, vou chegar no Brasil, como que eu vou chegar no Brasil para dar notícia que a igreja fechou, sendo que você foi para fazer a obra, foi para levar a palavra para aquele povo, mas aí você pensou, como que eu vou chegar lá e vou dar essa notícia que fechou? Como? Foi, Eliane, para mim o Só chão que Deus é Deus que... perdido dos meus pés. É aquela coisa, né? O homem, ele pode até falar que não. Porque até então, aqueles homens grandes falaram, vão fechar. Só que a última palavra vem de Deus. Amém. E quando a última palavra vem de Deus, não tem porta que se fecha. Porque a porta que ele abre, o homem não fecha. E a porta que ele fecha, o homem não abre. Então as portas foram abertas para quê? Para que a palavra do Senhor fosse levada. E a gente sabe que quando a melhor arma que tem para a gente chegar no coração de uma mãe, de um pai, é por meio de um filho. E a estratégia foi a certa, foi levar os filhos para a escola. De que forma que as mães, né, reconheceram assim, o seu trabalho. E eu imagino como que seu coração ficou quando aquela criança nasceu, que foi colocado o seu nome. Eu, no seu lugar, acho que eu ia ficar sem chão de felicidade. Ai, Com certeza. é verdade. É. Ô, Li, a Ellen tá aqui falando aqui, a minha irmã, assim, conta as bênçãos depois que você chegou de lá. Acho que ela quer que eu conte sobre o casamento. Acho que ela quer que eu conte sobre, assim, né, que assim, antes de eu ir para Guiné, eu namorava o Altamiro, que hoje é meu marido. Ele foi meu primeiro namorado, né? Vocês lembram disso? Eu não esqueço disso nunca. Isabel, acho que a live vai cair daqui a pouquinho, mas eu vou retornar pra gente continuar. Daqui a pouquinho ela cai, mas assim que ela cair, eu retorno. Pode continuar aí. Então, aí eu fui para a África e 10 anos depois, aí primeiro eu fui para o Mato Grosso, né, como eu contei no início, estudei lá e depois fui para a África. 10 anos depois eu retorno para minha terra natal, lá em Minas, Pedra Corrida. E quando eu chego lá, a Sanzinha me convida para ir para a casa dela almoçar. E quando eu chego lá para almoçar, ela fala, Isabel, a Adriana tá ligando aqui. Aí eu começo a conversar com a Adriana, e a Adriana vai e passa o telefone para o Miro, né? E ele vai, atende e fala assim, olha, eu até hoje não casei, porque eu estou esperando uma moça que foi para o campo de missões. Aí a gente retornou o namoro, e 8 meses depois, aí a gente ficou noivo, e a gente casou, né?
E foi lindo trabalhar de Deus, porque nessa época eu também cheguei em Pedra Corrida, estava sem emprego, e aí o Edinaldo conversou, ele e a Liberalina conversaram com o prefeito, aí conseguiram um emprego para mim, de supervisora na escola, e quando eu estava trabalhando, eu não tinha onde ficar, e a irmã Maria Abreu falou, você vem para a pensão, ela e a Andréia me acolheram lá, e no meu casamento, ela me deu o buffet do casamento, Deus usou várias pessoas, a Cidinha me deu o vestido, a Aninha, a irmã da Cidinha, me deu o dia de noiva, olha, até dia de noiva eu ganhei. Foram várias pessoas. A Lia, do seu Antão, me deu os refrigerantes do casamento. A BU me deu uma máquina de lavar. Deus foi usando pessoas. Uma irmã de Londres me deu a ornamentação da igreja de presente. Então, foram várias bênçãos, né? Eu fui para lá, passei por apertos no campo, mas quando voltei, Deus foi me honrando, me dando vitórias, né? É E até o hoje cuidado tá aí de colhendo. Deus. Quando a gente Verdade. tem o cuidado na obra do Senhor, quando a gente tem o coração na obra, Deus, ele cuida nos mínimos detalhes. E assim, são detalhes que a gente não esquece. Os mínimos, a gente faz a obra, porque quando a gente faz a obra, a gente faz com o coração, Amém. e nada disso é em vão. Deus, ele sempre tem algo novo para a nossa vida. Porque imagine se você tivesse feito a obra do Senhor desleixadamente, não tivesse aceitado o chamado do Senhor. É aquela coisa, eu só tenho compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, assim, os planos não eram seus, os planos eram de Deus. Você namorou, terminou o namoro, foi para o campo missionário, e olha só que coisa linda. Depois de 10 anos, volta, tá lá o Miro te esperando. Homem de Deus, eu tive o privilégio de conhecer Miro, homem de Deus, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu conversei com o Miro, foi aquele dia na casa da Ellen, né? Que aí ele até tava com uma revista que falava sobre enfermidades da alma, e aquela revista, Miro, me presta que eu vou xerocar ela, que eu quero dar ela para as mulheres, essa lição. E aquela lição, tipo assim, primeiro falou com o amigo, né? Amém. Por isso que eu senti um desejo de falar com as mulheres. Primeiro desejo, primeiro aquela revista, aquelas lições falou no meu coração. E aí então eu vi a grandeza do Senhor, e o Mira aí é bênção, sabe? Referência para nós, graças a Deus. E ele eu fico muito feliz. Livro, ó, cheio de livro. Tá a estante aí, cheia, tem outra lá na sala, cheia de livro. Ai, ai. A Marisete costumava dizer, a Marisete já não sai da mente, porque foi a minha mãezona espiritual, assim, que me ensinou muito. Marisete falava, nossa Deus, Marisete falava assim, o Miro da Isabel, ele é uma enciclopédia andando, que eu nunca vi um homem que gosta de ler daquele jeito. Ele ama ler. E agora aí, ele tá fazendo faculdade, aí tá lendo dobrado. Vem cá, amigo. Nossa, imagina. Já gosta de ler, imagina agora. Tá fazendo faculdade de quê? Ah, ele aqui, ó. Pastor Eliane. Ei, Miro, Pai do Senhor, pastor, como é que tá? Bem, a senhora, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tô falando com a Isabel aqui, que é bênção de Deus, referência para nós. Aqui falou que tem a lição que você deu lá até hoje, ó. A lição que você pegou o livro do Miro para xerocar, aqui que falou, tem a minha até hoje. Eu tenho uma coleção boa aqui de psicologia, viu? Eu tenho uns 30 livros aqui de psicologia, ó. Depois dessa primeira faculdade, vamos tentar a segunda em psicologia, viu? Ô, Glória! Tem como mandar pra cá um cara, não? Pelo menos o nome, viu? Eu vou só ensinar você a pescar, tá? Vou mandar só o nome aí pra você aí depois aí. Não, vai ser bem.